Fala, eu sou o Emanuel Responde aí. Vamos bater um papo sobre o caso escalar? Então, cara, vamos começar aqui primeiro vendo como que essa integral se parece. E ela se parece com essa daqui, certo? Essa daí é uma integral de superfície de um campo, de uma função vetorial f de x, y, z escalar. Tu percebeu? Cara, ela parece muito com uma integral dupla, mas olha, ela não é uma integral dupla, ok? Por quê? Porque a gente está calculando aqui uma integral de 3 variáveis, né? Integral dupla a gente sabe que a gente só pode ter 2 variáveis. Além disso, a gente está calculando essa integral aqui em uma superfície S, e não em uma região R, como a gente sabe que integral dupla é calculada, certo? Cara, mas a boa notícia é o seguinte, é que ela não é uma integral dupla, então a gente não sabe resolver ela por enquanto. Mas você sabe como que a gente vai resolver essa integral aí? A gente vai transformar essa integral em uma integral dupla. Bora lá então, ver como que isso vai acontecer? Cara, para nos dar aquele help, eu pedi a ajuda de uma função aqui, uma função normal de x, y, z, uma função escalar, beleza? E aí o problema vai lá e pede para a gente calcular essa integral de superfície aí, onde a superfície S é dada por esse plano no primeiro octante. Inclusive, se você desenhar esse plano aí no primeiro octante, de acordo com o que o nosso exemplo pede, você vai encontrar essa espécie de pirâmidezinha aí, beleza? Onde ela passa por 1, 1, 1, está no primeiro octante. Ok, então essa azul é a nossa superfície S que a gente vai estar trabalhando aqui. Então vamos ver como que vai se proceder essa mudança dessa integral de superfície para integral dupla. Cara, a primeira coisa, sem dúvida, é parametrizar a superfície. Sempre, 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 ok? Integral de superfície, no caso escalar, parametrize a superfície. E cara, no nosso exemplo, isso não é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem que, a nossa função, a nossa superfície que a gente está trabalhando, ela é um plano. E a gente pode, inclusive, isolar esse z em função de x, y dessa forma. E a gente vai perceber aqui que z vai ficar explicitamente em função de x e y, certo? Quando isso acontece, significa que a gente tem que parametrizar a superfície de que modo? Exatamente, do caso explícito. Ou seja, a gente pode chamar o nosso x de u, beleza? X eu vou chamar de u. O y eu vou chamar de v, yv, e direto a gente já ganha o nosso z, que vai valer então pra gente 1 menos u menos v, certo? Só a gente colocar essa parametrização aqui de uma forma mais elegante, né? A gente vai colocar ela dentro de uma função, que é essa função φ de u e v aqui, onde aqui entra o x, o y e o z. Cara, toda parametrização exige da gente o quê? Exatamente, exige que a gente determine os limites dos nossos parâmetros. No caso aqui é o u e v, a gente tem que determinar os limites do parâmetro u e v. E, Emanuel, mas como a gente vai fazer isso? Cara, olha para a nossa superfície. Pô, perceba que o u e v está variando principalmente onde? Em x e y, certo? Então, em vez da gente olhar para essa superfície desse ângulo aqui, vamos olhar para essa superfície só que de um outro ângulo, do ângulo daqui de cima. Dessa forma aqui, ó, a gente vai obter essa imagem aqui, certo? Isso se chama projetar, certo? Eu estou projetando a superfície no plano XY. Observe que essa retinha aqui é exatamente essa reta aqui, que é quando o meu z vale 0. Portanto, x mais y é igual a 1, ou isolando o y, né? Y é igual a menos x, percebeu? Cara, então, se a gente quer descrever u e v, basta a gente descrever essa região aqui e o nosso problema já basicamente terminou, né? De parametrizar a superfície. A gente pode descrever essa região aqui como uma região do tipo 1, ou seja, o meu x varia de 0 até 1, como o x é u, o u vai variar de 0 até 1, e o meu v, que no caso é o y, vai variar daqui de baixo, ou seja, de 0, certo? Até a retinha lá em cima. A retinha lá em cima é 1 menos x, ou 1 menos u. Percebeu? Prontinho. A gente terminou a parametrização. A gente só termina a parametrização quando a gente termina de descrever os limites. Não esqueça disso, beleza? Pô, perfeito. Em terminado isso, a gente vai ter que encontrar aquele termo ds daquela integral de superfície lá. Mas como que a gente faz isso? Cara, a gente faz isso jogando na fórmula do ds, que é essa daqui, ó. O ds nada mais é do que um módulo do vetor normal du dv, que são os nossos parâmetros das nossas parametrização aqui, certo? Pô, o vetor normal a gente já viu como calcular. A gente pega a nossa superfície, calcula as derivadas parciais e depois resolve esse produto vetorial entre eles aqui. Como a nossa superfície parametrizada foi essa daqui, né, a gente acabou de ver, a gente pode derivar ela em relação a u, cada termo em relação a u, obtendo esse vetorzinho aqui, percebeu?
E a gente também pode derivar essa mesma superfície em relação a V, obtendo essa outra derivada aqui, ok? Cara, agora, a gente tem que lembrar de uma coisa. Produto vetorial pra gente é sempre, sempre, sempre um determinante, certo? E que determinante é esse? Cara, o determinante ele vai ser esse daqui, ó, onde aqui, na primeira linha, a gente vai colocar IJK, que são os vetores na direção de x, y, z. Na segunda linha, a gente coloca essa derivada. Na terceira, a gente coloca essa derivada aqui. Ué, Manuel, que segunda coluna foi essa que surgiu aqui? Cara, essa segunda coluna só surgiu aí porque a gente vai resolver esse determinante. Como é que a gente resolve o determinante? A gente repete as colunas, certo? As duas primeiras colunas. E calcula aquele produto. Lembra? Aquele das colunas, multiplicando as colunas. Depois vem multiplicando as inversas também, subtraindo por elas. Lembrou disso? Pô, se vocês fizerem isso aí direitinho, né, que nem é muito complicado para nós aqui, que está cheio de 0 e 1 aqui, a gente vai obter o vetor 1, 1, 1. Cara, agora um detalhe muito importante. Toda superfície tem dois vetores normais, esse e o inverso o inverso negativo. Que seria a mesma coisa que a gente inverter esse V com o U aqui. Porém, por que a gente não precisa de se importar muito com isso? Porque o nosso termo ds, ele pede para a gente encontrar o módulo do vetor normal. E a gente sabe muito bem que módulo de vetor é o quê? Ele elimina qualquer sinal desse vetor, certo? Então a gente não precisa se preocupar com o sinal negativo não, beleza? Bem, mas a gente não terminou o nosso termo ds ainda não, né? Por quê? Porque a gente ainda não extraiu o módulo. Extrair o módulo pra gente é extrair uma raiz, onde o primeiro termo vai ser o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro termo ao quadrado, que vai dar pra gente raiz de 3. Logo, o nosso ds vai ser raiz de 3 du dv, que é um módulo do vetor normal du dv. Pegou? Beleza. Concluída essa parte, cara, você sempre, sempre, sempre vai ir para outra parte, que é justamente substituir os limites do nosso parâmetro, da nossa parametrização na função f que a gente está trabalhando, f de x, y, z. Ué, Manuel, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque, cara, pensa comigo, a nossa função tem 3 variáveis, e a gente quer transformar ela em uma integral dupla para resolver. A integral dupla tem sempre 2 parâmetros. Aqui os 2 parâmetros aqui, percebeu? Isso aqui é só uma notação, tá? Isso aqui só está indicando que a gente vai pegar os limites dos nossos parâmetros lá e jogar na função. A gente vai fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. A gente tem a nossa função f aí, pegar os limites da parametrização e no lugar de z a gente vai chamar esse cara aqui, no lugar de y a gente vai colocar v, no lugar de x a gente vai colocar u, percebeu? Fazendo isso, a gente vai obter que o campo, o f, a nossa função vetorial f, vale esse cara aqui, que simplificando, a gente vai encontrar que o f aplicada na parametrização vale v ao quadrado, pegou? Beleza, agora que a gente tem esses 3 caras concluídos, a gente pode voltar para a integral de superfície. E voltar para a integral de superfície nada mais é do que substituir todos os caras que a gente encontrou. E, tcharam! A gente vai obter aqui o quê? A nossa tão aclamada integral dupla que a gente queria. Percebeu? Apenas substituir os caras. Ó, no lugar de s, colocou os limites de v e u. No lugar de f, trocou por v quadrado. E no lugar de ds, o termo ds. Pegou? Cara, se é uma integral dupla, você pode resolvê-la como você achar que deve ser resolvida, cara. Você quem manda na integral dupla. Você é o dono dessa integral, beleza? Então, se você quiser trocar a ordem de du, dv aqui, pode, né? De acordo, se você mudar lá a parametrização e tal. Você quem manda nessa integral dupla, beleza? Se você quiser, inclusive, mudar para coordenadas polares, e pode também, não tem problema. Mas aqui, essa integral dupla que surgiu pra gente no nosso exemplo, ela é bem simples, né? Basta isolar aqui, passando esse raiz de 3 do outro lado, integrar em v quadrado, a gente vai ganhar essa integral simples aí, certo? Substituindo os limites de v, a gente ganha essa integral. E essa integral aqui a gente consegue resolver fácil, utilizando uma substituição, né? Chamando 1 menos u de a e calculando dA. Dando pra gente como resultado final, menos raiz de 3 sobre 12. Que é justamente o valor dessa integral de superfície aqui, do nosso exemplo. Beleza? Beleza. Cara, mas tem alguns detalhes que a gente precisa de passar. E esses detalhes são as aplicações. Por que aplicações? Porque na sua prova não vai vir pedindo lá, calcule essa integral de superfície aí. Ou raramente vai vir assim, certo? A maioria das vezes vai vir como aplicações. Ou seja, a primeira delas é a área de uma superfície. Como que você vai calcular? Você vai calcular resolvendo essa integral de superfície aí, onde no lugar da função f você vai colocar 1, percebeu? Uma outra aplicação muito interessante também é a massa de uma superfície.
onde aqui o exercício vai ter que te dar para você lá um dado muito importante, que é essa função de densidade aqui, a densidade dos pontos lá da superfície, certo? Aí você calcula a integral de superfície da função de densidade e tá tudo ok, você mata a massa da superfície, beleza? Pô, eu preparei aqui para você um super resumão para te auxiliar na hora que você for resolver, então, uma integral de superfície no modo direto. Primeira coisa que você vai fazer é parametrizar a superfície. Depois, você vai encontrar o termo ds utilizando aquela fórmula do módulo do vetor normal du dv, ok? E depois você vai substituir os nossos parâmetros na função f, só para evitar de ter 3 parâmetros, ok? 3 variáveis. E depois você retorna para integral de superfície e mata o problema, beleza? Utilizando o conceito de integral dupla. Ok, e depois a gente viu também aplicações, que é massa e área, que também podem vir se cobrando na sua prova, beleza? Beleza. Cara, esse vídeo te ajudou? Responde aí pra gente. Valeu!